Olá, mais um podcast aqui do programa Cidade em Foco, começando. O nosso convidado de hoje, gente, presta atenção. Ele é economista, mestre em educação, consultor de empresas, foi prefeito do município de Três Rios por 2 mandatos e deputado federal por 3 mandatos. Isso daí, hoje a gente vai conversar um pouquinho e conhecer um pouco da história de Celso Jacó. Seja muito bem-vindo ao Cidade em Foco, Celso. Obrigado, agradeço muito essa oportunidade de poder falar com vocês, um programa muito bem visto, bem elaborado. É uma honra poder participar com vocês. Satisfação te receber também. Bom, quero conhecer um pouco da sua história. O currículo, como eu acabei de falar aqui, né, é bem grande, mas quero conhecer um pouco do Celso Jacó. O senhor nasceu e foi criado em Três Rios, né? Conta um pouquinho pra gente da sua infância, adolescência. Nasci em Três Rios, nunca saí, sempre tive a minha vida muito voltada lá para Três Rios. A região toda, trabalhei aqui muito na região. E eu comecei como deputado, não comecei como prefeito. Depois eu peguei minha primeira experiência na Câmara como deputado, em 99, 2000. Aí em 2001 virei prefeito, aí foi reeleição, depois eu fiz o sucessor, que foi o Vinícius. Aí depois eu voltei, candidatei na Câmara, em 2010, eu fiquei de suplente, entrei em 2013 e 2014, depois entrei em 2015 de novo, fui até 2019. Entendi. A política sempre foi algo que interessou o senhor? Tem alguém na sua família? Como que surgiu esse desejo de entrar na vida pública? Surgiu pela educação. Eu tinha um sonho muito forte de trazer uma universidade para Três Rios, um curso superior. E eu comecei nessa luta e eu descobri o seguinte: sem poder estava difícil. Embora quando eu consegui, acabei que eu consegui sem poder. Eu consegui em 98, eu não tinha mandato nenhum. Foi aí que me deu essa impulsão para ser candidato a deputado e conseguir uma votação muito expressiva aqui na região, pelo feito da educação. E aí eu comecei a política. A política é o seguinte: depois você começa a discutir uma coisa, você vai lá dentro e não para mais. Aí eu comecei na política, aí deputado, aí já pude ajudar a Rural para não fechar, aquela dificuldade. Aliás, a Rural hoje vai fazer esse ano 25 anos, vai ser um grande movimento, uma grande festa para nós, para a região toda, porque muitos alunos também de Paraíba do Sul fizeram o curso lá. Então, nessa confusão, as coisas foram avançando. Aí depois virei prefeito, aí fiz 2 mandatos, voltei para a Câmara e, enfim, não parei mais. A minha vida política sempre foi de uma trajetória política, mas eu sou oriundo de professor, sou mestre em educação e fui titular em Valença durante 25 anos. Eu formei em Valença, depois virei professor lá. É a importância, né, da educação, né, Celso? Sim. Ela transforma, como que ela muda vidas, ela né? Transforma muito. Entendi. Falando um pouquinho sobre os seus 2 mandatos como prefeito do município de Três Rios. Quais foram os seus maiores legados? O que o senhor deixou para a cidade? O que o senhor destacaria para a gente entre todas as ações do O pessoal acha que é muita educação, mas eu fiz coisas importantes além da educação. A educação todo mundo sabe, as universidades, os cursos, FATEC, depois Rural, CEDERJ, ISE, as particulares também que a gente pôde proporcionar convênios, onde o pessoal, por exemplo, da saúde ficou marcado até hoje, gente que trabalhava na saúde ganhando pouco, podia fazer faculdade, eu dava 50% de bolsa, a faculdade dava 50% de redução de bolsa e eu ainda dava uma ajuda de custo. Então a faculdade sai por R$100 e poucos, R$200 no máximo. Então muita gente pôde fazer e houve uma transformação, inclusive nos PSF, que as pessoas começaram a estudar mais e melhorou o atendimento. Então a saúde, eu coloquei 23 postos de saúde na região, em Três Rios todo. Isso foi muito importante. Quando eu era deputado de 99 e 2000, eu coloquei emenda para poder fazer os postinhos. Aí, né, é engraçado que você viu um ofício, o deputado Celso Jacó mandando para o prefeito Celso Jacó. Aí deu até uma notícia na Folha, dizendo que eu coloquei 70% das verbas para Três Rios e região, né? Então a saúde foi bem atendida por isso. Depois eu criei a Codetri, que deu aquele impulso nas indústrias. Muito se fala de indústria em Três Rios, mas começou tudo graças à Codetri. Aí eu fiz a Barrinha, que era quem lembra da Barrinha, quando veio a Peugeot aqui, desceu na lama, o cara subiu o helicóptero, nunca mais voltaram aqui. Aí eu consegui asfaltar, consegui lotear toda. Hoje tem muitas indústrias. Aí veio o caso da Matilde,
nós conseguimos a venda, né? Através judicial. Aí lá gerou 27 empresas, gerando emprego. O dinheiro foi depositado. Aí agora está saindo o dinheiro, a parte final. Mas era para ter saído há muito tempo. Então, foi feita uma revolução na indústria. A saúde foi esses 23 PSF, a volta do SAS, que estava fechado, e depois veio essa revolução na indústria. Porque nós sofremos muito com o fechamento do solo da Santa Matilde. Sim. A cidade foi um caos. Inclusive, quem estava antes de mim sofreu e não tinha como fazer muita coisa. Aí conseguimos, em 2005, uma lei de benefício fiscal, aí tudo avançou. Então, a grande maioria do parque industrial foi feito no meu governo. As pessoas, às vezes, esquecem. É só um teste, é só procurar nas indústrias e ver quanto tempo elas funcionam lá. São todas vindo nesse período. E algumas foi para o outro período, mas começou no meu. Então, nós temos, acho que 80% ou 90% das indústrias em TREIS feitas por esse trabalho da Codetri. Então isso marcou muito. E além de outras coisas que marcou a volta do carnaval, que estava parado. Enfim, é muita coisa que aconteceu e foi um governo que marcou. Marcou uma revolução de TREIS, um avanço de novo. Ela estava muito parada, com muita dificuldade e conseguiu avançar. Entendi. A Beira Rio ali também, o senhor faz parte ali, né? A Beira Rio, ela vem de várias mãos. Né? Começou com o Alberto Lavinas, concluiu no seu Zezinho, aí eu fiz uma reforma lá, depois outros prefeitos fizeram reforma, aí depois como deputado eu botei grama sintética, reformei aquela parte de esporte, enfim, a Beira Rio sempre foi um cartão de visita. Um cartão postal de 3 dias. De referência. Entendi. E como deputado federal, o que o senhor destacaria pra gente nesses 3 mandatos? Eu fiz bastante coisa. É um trabalho, né, diferente, né, do prefeito. Eu tenho leis até hoje andando lá na Câmara. Que é a remuneração do profissional de educação física, a poder você ter acesso a locais para turismo, fazer caminhada, fazer raft. Então está tramitando o projeto até hoje, e outros mais que tramitaram, que beneficiaram. Então são coisas diferentes. E as emendas que foram importantes, que eu coloquei muita emenda para TREIS, para Paraíba do Sul, para Levi, para Areal, para Sapucaia, e ajudei bastante a região, porque você tem que... Não que eu não tenha feito para mais lugares, mas eu concentrei minhas emendas nessa região. E TREIS, para mim, perdeu quase 5 milhões de emendas. Nós não temos ginásio poliesportivo, a gente tem que agradecer a quem não tirou. Porque eu coloquei 2.550.000 para ter um ginásio poliesportivo, e não tiraram. Coloquei emenda para reformar a Casa de Cultura, a Praça São Sebastião, Mercado Popular, tudo perdeu. E conseguiram ainda recuperar algumas emendas de quadra. Quadra do Cariri foi feita, terminada, concluída, da Morada do Sol, e tem 2 ainda terminando, resquício das minhas emendas lá atrás, da Jaqueira e de Bem Posta. O hospital, a gente investiu bastante no hospital, quase 5 milhões ao longo desses 4 anos. Então, trocou as camas, o pessoal do raio-x lá, a UTI, modernizou tudo no hospital, graças à parceria comigo. Então, foi coisas que a gente pôde fazer, assim. A Rural, eu coloquei várias emendas para a Rural, auditório, refeitório, depois pintura, ar-condicionado. A Rural nunca tinha tido emenda diferente de outro deputado que não fosse minha. E também na sede, fiz uma quadra modelo lá, foi no primeiro mandato meu. Então, eu até recebi uma comenda de mérito universitário por isso. Então, a gente fez muita coisa como deputado também. E por isso que a gente tem esse trabalho, essa raiz dentro de TREIS. E é um amor por TREIS, né? A gente vê o senhor falar sobre o carinho, né? Sim, é importante saber. É um orgulho, né, poder ter ajudado a transformar as coisas, ter avançado. E espero que todo mundo que esteja no mandato sempre tenha esse espírito de cada vez mais pela cidade enfim, pela nossa região, porque é aqui que a gente vive, né? Aqui que a gente... Eu pretendo ficar por aqui. A gente sai, mas sempre volta, né? Sim, a base é aqui. Entendi. Bom, não tem como eu não perguntar ao senhor, eu gostaria que o senhor explicasse pra gente também a respeito da sua condenação. Na época que o senhor alegou que foi um erro administrativo, queria que o senhor explicasse para quem está assistindo a gente, para quem está nos ouvindo também, um pouco do que aconteceu e, né, enfim, como que sucedeu e o que aconteceu na verdade, né, em relação a isso. Na realidade, o que foi feito foi uma perseguição política, né?
uma montagem que na época as pessoas queriam, na reeleição minha, queriam, lógico, é uma luta para emplacar outros nomes para ganhar a eleição. Isso aí é uma luta limpa. Mas o que não foi limpo foi da forma que fizeram. Então alegaram que eu construí uma creche, a creche paralisou, a gente ia perder a creche, como tem muitas creches pelo Brasil toda perdida, e eu lutei sim para que terminasse a creche. Determinei que fizesse as coisas tecnicamente e houve algumas falhas, mas não foi que eu fiz. Falhas por exemplo, chamar a segunda colocada. Isso quem faz é a Secretaria de Obras. Então, houve alguns erros técnicos, mas não de lesão ao patrimônio. Então, eu consegui na área civil ser condenado a pagar uma multa, mas não perder o direito político. Perdeu os outros dois que estavam concorrendo, que estavam no processo. E na área criminal, houve uma pressão no Supremo, mandando, inclusive, cartas daqui de Três, dizendo que estava parado o meu processo, que tinha que terminar, que eu tinha prejudicado muito. A creche, só para você ter uma ideia, ela deve ter uns 20 anos agora. É 19 anos, 20, 19 anos. Ela funciona normalmente, com tudo lá no lugar, servindo ao povo. Então, esse é o mal que eu fiz. E o povo aqui em Três, na região toda, sabe. Quem é advogado sabe que o meu processo é assim. E, graças a Deus, eu tive que romper, eu continuei trabalhando na Câmara, não aceitei renunciar. A Câmara me absolveu, porque não tinha como me caçar. Em resumo, isso foi parte do meu passado, a parte de perseguição, a parte ruim da política. A parte boa é essa de poder fazer uma série de coisas, de realizar, e a parte ruim é perseguição. Por isso que eu não gosto de, numa campanha política, ficar atacando o adversário e ficando falando de processo. Processo é uma coisa que demora muito, e muitas vezes você pode pegar pela notícia e a verdade está longe de ser. Então, eu recebi apoio muito da imprensa local e apanhei bastante da imprensa nacional, porque eu estava incomodando eu estar lá na Câmara com o processo e não ter saído. E não saí por quê? Porque não tinha nada para sair. Esse que é o problema. Foi um processo feito para prejudicar. Como de vez em quando acontece isso, processos, aí fica essa guerra de informação, e a imprensa às vezes não sabe de tudo, a justiça é muito lenta, demora muito. A creche, eu tenho ideia, é de 2003, 2004, nós estamos em 2023, a minha condenação foi em 2017, depois de tantos anos. Então, é isso que que eu posso dizer, sem problema nenhum, e o processo é público, as pessoas podem ver, não há que se falar nada, nem na área civil, nem na área criminal, de alguma coisa de lesão ao patrimônio, dano erário. O que se fala é o seguinte: queria terminar a creche. Isso não pode ser crime em lugar nenhum. Eu sou formação como mestre de educação, eu defendo a educação como transformação política, social, econômica. Então, a gente só vai conseguir chegar a algum lugar pela educação. Então, pessoas minimamente sabem que a creche é um lugar primordial para a criança desenvolver. Quando você coloca a criança na creche, o pai pode trabalhar sossegado, a mãe também. Isso ajuda a renda. Quando coloca a criança na creche, você dá alimento para ela de segunda a sexta. Se ela comer mal sábado e domingo, ela repõe de segunda a sexta. Então a creche tem um papel muito importante para a mulher, principalmente, porque é a mulher que fica encarregada de trabalhar, de cuidar da criança. Então, se ela pode trabalhar, ela ajuda o marido, ajuda a família, dá mais conforto. Então, se todo mundo souber... E a creche é uma coisa mais cara que colégio. Então, por isso que as professoras não fazem tanto. Mas é muito essencial. Entendi. Então, eu tenho certeza que a gente fez o bem. E o tempo foi esclarecendo, graças a Deus. Eu estou hoje apto a ser candidato, mas sofri bastante, é uma coisa que desgasta a família, desgasta, mas eu não fiquei com mágoa de ninguém, nem isso me diminuiu ou me desanimou, não. Eu acho que eu tenho que estar aqui, continuar fazendo, enquanto vida tiver. Entendi. A gente sabe da importância da política, quanto que ela pode fazer o bem, fazer o mal também, mas como que ela pode mudar a vida das pessoas, né? Como que o senhor enxerga a política atualmente nacional, da nossa região também, com toda essa sua experiência? Eu temo a radicalização, para qualquer lado. Você não tem que impor a sua ideia, nem eu tenho que impor a minha.
A política tem que estar livre disso, tem que estar de resultado. Vamos fazer as coisas. Não importa quem fez, desde que seja boa. E aquilo que estiver errado, vamos procurar os direitos, os caminhos, no caso daqui da região, é o TCE, é o Ministério Público, se tiver alguma coisa errada, TCU, se for o caso, mas nunca prejudicar a cidade. Você tem que deixar as coisas acontecerem. Agora, isso é o lado ruim da política, esse negócio de ficar denuncismo e uma série de coisas. E o lado bom é quando você realiza e você muda a vida das pessoas. É isso que eu penso. Eu acho que a gente tem que pensar política positiva. A política que vai transformar a cidade, vai transformar uma região, transformar a vida da pessoa. Entendi. Já ajuda. Não, entendi. Por onde anda Celso Jacó? Conta pra gente um pouquinho da sua vida atualmente, o que o senhor anda fazendo. Eu tenho uma consultoria, né? Continuo trabalhando nela. E sou presidente da FUG, Fundação Ulisses Guimarães, do Rio de Janeiro. A FUG é uma fundação que faz estudos, faz cursos, faz uma série de coisas, e ela hoje é voltada para ajudar, até na política mesmo. Por exemplo, agora nós vamos dar um curso específico para vereadores, porque a gente entende que as pessoas não podem ser candidato sem saber o que está fazendo. E a maioria é assim. Então a gente tem curso brilhante para a pessoa ter uma noção do que vai fazer, o que pode fazer, como é que ela pode contribuir para a sociedade. Então a gente investe muito nisso na fundação. E eu sou presidente dessa fundação com o maior prazer, porque é uma coisa que eu faço que é interessante. E inclusive abri agora esse curso para quem quer ser vereador entender o que é o papel do vereador. A FUG, além disso, tem outros cursos de apoio. Por exemplo, tem curso de dicção oratória, tem gente que tem medo de pavor de falar em público. Sim, tem curso de comunitário, tem curso de uma série de cursos que ajudam a cidade no dia a dia, ajudam o cidadão no dia a dia. Não só na política, mas de ser. Como que as pessoas fazem para ter acesso? Através do site da Fundação, sempre a gente abre lá a inscrição. Eu sempre estou publicando no meu Instagram, Facebook, as inscrições quando abrem. Agora mesmo vou publicar mais turmas. E é legal, que é gratuito. Você recebe um diploma, ele é reconhecido, ajuda em horas de aula de faculdade, ajuda de repente até para concurso público, ninguém perde com isso. Que tem muita gente aí buscando emprego em casa parada. Enquanto não consegue, fica parado. Aí não acontece nada cair do céu assim. Verdade. Então, o que eu falo com as pessoas? Já distribuí currículo em um monte de lugar. Eu falei, então o problema é o seu currículo. Vamos encarar, vamos melhorar isso aí. Você não tem dinheiro, mas tem cursos online à vontade. Não é só a fundação nossa, tem outras fundações. Eu sempre brigo com as pessoas, melhorar o seu currículo, melhorar a chance de ter emprego. Não pode ser, vou procurar um vereador, vou procurar um prefeito para arrumar uma boca na prefeitura. Não tem mais como fazer isso assim. Então fica esse desgaste. E o meio é você ter responsabilidade e procurar seu emprego. E como é que procura? Melhorando o seu currículo, estudando. Não tem caminho para você se transformar que não seja pela educação. Isso daí já fica ou então loteria. Joga loteria e ganhar. É verdade. A gente tem que estar preparado, né, para quando a oportunidade vir, né, Celso? Sim. Não ficar esperando ela vir para poder. O que eu vou fazer? Surge uma boa chance, um belo convite, você não tem curso. Eu costumo dizer que hoje em dia é tudo mais fácil, né? Antigamente era mais difícil você ter esse acesso. Hoje em dia a gente tem a faculdade aqui pertinho da gente, né? Tem as várias faculdades. Tem, sim. Tem a internet também. Tem as pagas, mas tem as públicas. Em resumo, você não se transforma porque se você decidir, eu decidi o seguinte, eu não quero ficar assim. Quero viver de favor, quero ver se alguém me ajuda. Nenhum político me ajuda. O político não é feito para distribuir emprego. Ele é feito para criar condição de vida melhor. E você tem que buscar fazer o seu papel no dia a dia. Entendi. O senhor tem vontade de vir candidato de novo? Sim, nós estamos nos preparando para ser candidato na hora certa. Não estou em campanha, porque, primeiro, que não pode ter em campanha. Segundo, que não pode fazer movimentos políticos agora. Então, quando for a hora, vocês vão saber, eu vou me posicionar, isso vai acontecer. Agora, não existe nem pré-candidatura. Existe gente se mexendo, mas não está fora de hora. Agora é a hora quem está no governo governar, quem está na oposição ficar atento, e depois sim, vai ter a hora da convenção e a hora então de começar a campanha. Entendi. Gostaria que o senhor deixasse suas redes sociais para quem quiser acompanhar. Sim, o Instagram e Facebook é Celso Jacó, @CelsoJacó. Vocês entram lá. Eu tenho a página no Facebook e tem normal. E no Instagram é @CelsoJacó.
Eu sempre posto alguma coisa, muita dica de Brasília, muita dica de emprego, muita dica de como se comportar, o que tem que fazer, como é que tá as leis novas, beneficia o trabalhador, beneficia as pessoas. E isso é legal, interagir. E eu interajo também com a minha rede, quando alguém precisar falar comigo, o Instagram está aí, o Facebook. Entendi. Bom, a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo no podcast. Quero agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui no nosso estúdio. Quero deixar o espaço aberto para você deixar um recado para os moradores de Três Rios, enfim, para as pessoas que acompanham. A gente sabe que tem muitas pessoas, né, que tem um carinho já de muitos anos pelo senhor, pelo seu trabalho, enfim. Eu tenho muito orgulho de ser político. O que aconteceu não me deu trauma nenhum, pelo contrário, me deu força para continuar em frente. Tem muita coisa boa para acontecer, muita coisa boa para fazer, porque eu acredito nessa política positiva, de que ela que faz, que transforma, que realiza. Não é essa briga, não é denúncia. Eu quero muito que as pessoas olhem o lado positivo da vida e aproveitem a vida pela educação, pela transformação, porque nada acontece por acaso. Então eu estou empenhado nisso. Eu quero voltar para melhorar, para incrementar, para fazer coisas que mudam a vida das pessoas, não para brigar, para discutir. Eu acho que todo mundo pode concorrer, quem quiser. Eu acho que faz parte, dá opção para o povo para escolher. E na hora certa, então, cada um se posiciona e as pessoas analisam o que é melhor. Entendi. Bacana. Bom, a gente vai ficando por aqui com mais um podcast. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Já aproveitando para você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, para compartilhar esse nosso bate-papo aqui para todas as pessoas que você conhece e seguir as nossas redes sociais, nosso Facebook, Cidade em Foco News, nosso Instagram, @programa Cidade em Foco TV e o nosso canal no YouTube, Cidade em Foco _podcast. A gente fica por aqui e volta em breve com mais um podcast aqui do nosso estúdio. Tchau, tchau.